Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 13 de abril de 2016 e agora a entrevistada é a vereadora Glaucia Berenice. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, muito bom estar aqui novamente com vocês. E mais uma vez comigo está lá, jornalista, e também o André Luiz. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio. Vereadora, nós começamos assim, dando um espaço aí de 2 minutos para a senhora fazer uma prestação de contas do que a senhora tem feito esse ano. O que de melhor ou de mais importante que a senhora julga para falar para a população? Olha, a atuação, eu vejo, do vereador mais importante é a fiscalização do executivo, né? E já no começo desse ano, dentro da atribuição de fiscalização, nós protocolamos um requerimento no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e Federal também, com relação a um indício de superfaturamento na compra de alimentos para merenda escolar. Já na entrega do documento junto ao Procurador da República, ele já viu que havia indícios, sim, né, de superfaturamento e fraude no processo licitatório e já abriu um inquérito policial. Então, isso foi uma ação importante. Nós, só num lote de compra, nós percebemos que haveria um prejuízo de R$500 mil, R$500 mil, que deveriam ser usados indevidamente, num momento de endividamento, de crise nacional, e a cidade, o município muito endividado. Nós entendemos que foi uma ação importante, porque o simples levantamento dos indícios de superfaturamento já suspendeu, né, a licitação, mas nós temos, pela lei de licitações, que quando há o simples fato de intenção de fraude já deve ser levado adiante a um processo, né, de investigação e de punição dos responsáveis quando há o interesse de fraudar. Então, o fato de ter suspendido, cancelado a licitação, ele não exime os responsáveis de responder, né, por ter tentado lesar o erário público. Então, isso foi uma ação importante dentro da ação de fiscalização e estamos aí continuando lutando para impedir que, hoje mesmo, protocolei junto, hoje é dia 13, né? 13 de abril. Então, nós protocolamos, a bancada do PSDB, protocolou, junto ao Tribunal de Contas, um recurso pedindo para que a securitização da dívida da ERP seja suspensa. Nós entendemos que é uma medida muito temerária, que traz sim, prejuízo ao patrimônio público. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos estados que têm feito esse tipo, né, de procedimento para levantar recursos, né, recursos da dívida ativa, eles têm colocado em torno de 40% da dívida. E Ribeirão, ele tem colocado a totalidade, 100%. Então, é muito temerário isso e, mais uma vez, nós representamos, houve uma decisão, ao nosso ver, equivocada de uma desembargadora, contrária a todos os pareceres anteriores, onde ela pediu para acompanhar de perto, liberou para ser feito acompanhar de perto, mas a gente entende que deveria ser suspenso e revisto o edital, feito de forma diferente. Então, não resta outra coisa, né, a não ser entrar com recursos judiciais junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República, né, no Ministério Público, quando a gente entende que há indício, sim, de alguma ação lesiva, né, ao patrimônio do município. Entendi. Tá lá? A vereadora Glaucia Berenice, que é uma mulher cristã, né? Há poucos dias eu vi uma publicação na sua rede social, vereadora, um trecho da música da Aline Barros, que fala: quero ser usado da maneira que te agrada. É possível isso dentro da política? Ser usado por Deus? Com certeza. Nós temos na Bíblia inúmeros exemplos, né? Nós temos José, né, que foi um governador, e ele foi tremendamente usado por Deus. Através de uma ação dele, né, toda uma geração foi preservada da morte, porque houve uma grande seca na época, né? Houve 7 anos de muita abundância, depois 7 anos de muita fome. Através de uma boa administração de um homem que teme a Deus, um homem que é inspirado por Deus, ele foi capaz, né, de ter uma estratégia de armazenamento e houve, o Egito não só teve para a sua própria subsistência, mas para toda a terra, né? Fala que todas as nações da terra iam lá comprar alimentos. Nós temos Esther, que foi uma mulher que no livro de Esther, na Bíblia, nem cita o nome de Deus, é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus, né?
Mas ela também foi muito usada por Deus para trazer um livramento, livrar um povo, né, que estava sendo, de forma muito injusta, sendo perseguido, o povo judeu. E então a gente vê Daniel, tem inúmeros exemplos na Bíblia, e eu entendo que nós temos, né, enquanto cristãos, nós temos essa grande responsabilidade, ser pautados pela justiça, né, a justiça de Deus, os princípios da justiça, buscar, né, entre todos nossas ações, e eu acredito que dá para ser usado, sim, né, e dá para fazer a diferença, dá para ser sal, dá para ser luz, né? Eu acho que é isso que as pessoas esperam, né? De todos, né? Independente de credo, de professar alguma religião, a gente tem esse dever pessoal, né? De ser justo, de ser íntegro, de ser correto. Mas quando a gente professa uma fé, né? Eu acho que nosso compromisso ainda é muito maior, né? André? Boa tarde, vereadora. Bom dia, né? Depende, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que alguém for assistir. Né? É verdade. Ribeirão tem 22 vereadores, 2 mulheres entre os 22. Como a senhora vê a participação feminina na política, principalmente em Ribeirão? A senhora acha que para as próximas eleições, com o aumento de número de cadeiras, essa participação pode aumentar? E no dia a dia, dentro do partido, dentro do próprio partido da senhora, como a senhora vê essa participação feminina? Olha, muito boa sua pergunta, André. Nós tivemos uma reunião no sábado do PSDB, que é o meu partido, e, para minha surpresa, né, nós temos mais candidatas mulheres do que homens. E pela avaliação, né, do diretório, nós já temos mais pré-candidatas e talvez nós não vamos, esse ano, só cumprir a cota. Nós vamos ter mais mulheres disputando. Eu vi assim com muita alegria. Eu vejo que nós estamos ganhando espaços lentamente, mas nós estamos conquistando esse espaço na política. E eu tenho uma expectativa que no próximo mandato essa Câmara vai ter mais mulheres, sim. Eu vejo uma grande participação, eu vejo um entusiasmo, eu vejo que a mulher ela está acreditando no seu potencial, ela está acreditando que dá para conciliar, né, as tarefas profissionais, tarefas de casa, a esposa, a mãe, e sim tirar um tempo para servir a sua cidade, para trabalhar pela sua cidade, né, pelo seu estado. E eu fiquei surpresa nesse final de semana de ver que, quem sabe, a chapa do meu partido vai ter mais mulheres do que homens. Vai ser uma grata surpresa. Vereadora, não sei se foi no começo do ano ou ano passado, havia um bloco de oposição bem firme na Câmara. Depois de um certo tempo, esse bloco, não vou dizer que rachou, mas pelo menos um grupo tomou uma posição, outro tomou outra. Isso foi já avisando as eleições que viriam, ou porque mesmo na oposição, às vezes as ideias não se atrelam muito, para a população entender. Ainda continuam sendo todos oposição, mesmo assim, ou não? Sim, na verdade o PSDB sempre foi oposição desde o processo eleitoral, né? E depois outros vereadores que não eram da oposição, que participaram da eleição da chapa vencedora, da prefeita Darcy Vera, eles migraram para a oposição. E caminhamos junto um tempo, né, que foi importante. Só que mesmo durante esse caminhar junto, enquanto um bloco maior, a gente teve algumas divergências, algum ritmo diferente, né? E você sabe, todo grupo, né, não dá para ser uniforme. Então, houve alguns desencontros que nós entendemos que, se aproximando do processo eleitoral, poderia se agravar. E eu acho que o melhor de tudo é, terminado o processo eleitoral, né, a gente manter as amizades, manter, né, o relacionamento harmonioso que a gente desenvolveu durante os 4 anos aqui na casa. Então, para evitar problemas futuros, nós achamos melhor, né, antecipar a saída, porque seria fatal, né, a partir do momento eleitoral. Seria fatal o rompimento do bloco. Então, nós optamos por sair antes e caminhar. Nós ainda fazemos muitas ações conjuntas, mas para preservar até, eu acho que esse bom relacionamento entre todos, né? Okay. Importante isso. Tá lá. A senhora tem uma
vida muito ativa aí na assistência social. A vereadora Glaucia Berenice trabalha com isso, com vários setores aí, camadas da sociedade. A senhora acredita que ainda a assistência social recebe poucos recursos dos governos? Muito, muito pouco e cada vez diminuindo mais ainda. A gente pega na esfera federal, né? A gente vê que houve, sim, né, um corte muito grande de recursos. O programa Bolsa Família teve um corte considerável, né? Aí você vem para o município, que eu gosto muito, às vezes a gente pega alguns debates, né, aqui na Câmara, que remete ao estadual, à esfera estadual, à esfera nacional. Eu gosto de falar das coisas do município, que é a minha área de atuação. Eu acho que eu tenho mais propriedade de falar sobre o município. E no município de Ribeirão Preto, nós temos tido uma queda acentuada de recursos, né? Nós chegamos ao patamar, no ano passado, de 2,16%. Nós saímos de um patamar de quase 4,95% do orçamento. O orçamento que era de R$800 mil. Agora, no orçamento de mais de 2,5 bilhões, nós estamos com 2,11% do orçamento. Então, isso nós sentimos que ele acaba afetando diretamente a população que mais precisa. Os recursos hoje, eles estão sendo aplicados de forma assim a deixar muitas ações sendo eliminadas, alguns programas sendo cortados. Vou citar um exemplo. Nós tivemos a pedagogia de rua, que é um trabalho, trabalhava especificamente com crianças de rua. No outro mandato, esse projeto foi extinto, virou só abordagem de rua, com adultos de rua, como se não houvesse tanto criança de rua, adolescente. É um equívoco, porque você sempre tem que fazer uma ação de prevenção, porque senão a falta de vigilância socioassistencial acaba trazendo de volta alguns problemas que já estavam superados. Agora a gente vê um número grande de crianças na rua. E Ribeirão Preto tinha erradicado o programa já tinha erradicado o trabalho infantil, e começa a aparecer hoje nos índices como uma cidade que tem muito trabalho infantil. Um outro programa importante também que foi cortado é um programa que Recriando Caminhos, né? Um programa muito importante que favorecia que crianças abrigadas, crianças que estavam numa situação de muita vulnerabilidade, elas recebiam um recurso, e esse recurso ajudava muito para a profissionalização dessa criança, desse adolescente, procurar pagar um curso para esse menino sair de uma situação, uma zona, né, de risco, e poder ter outras oportunidades. Também esse programa foi extinto. Nós também até foi alvo de uma representação que se tornou numa ação civil no Ministério Público, a falta de manutenção, a falta de funcionários no equipamento de atendimento a idosos. Eu visitei o local, eu vi mato alto, eu vi sujeira, porque não tinha pessoal de limpeza, não tinha funcionário, cozinheira era volante, cada dia era uma cozinheira. Então, assim, você vê que acaba afetando diretamente o atendimento por falta de recursos. E eu sempre digo que o cobertor sempre vai ser curto, sempre, né? O orçamento, ele é finito, os recursos são finitos, mas nós temos que fazer as opções, né? E aí as opções do uso do dinheiro é que vai dizer, né, qual é a sua prioridade, o que tem mais valor, né? E onde está, né, onde que está a nossa intenção, onde a gente gasta o dinheiro, mostra aquilo que a gente mais valoriza, aquilo que a gente mais preza. Infelizmente, a assistência social ficou muito a desejar nesse governo. André? Nessa linha da assistência social, tem muita... O pessoal da região da Rômulo Morandi, ali dos Campos Elíseos, reclama muito do CETREM e das pessoas que ficam o dia inteiro ali perambulando por ali, depois à noite vai para o CETREM. Como a senhora vê essa mudança do CETREM, para onde eles estão mudando, que é lá para o Jardim Aeroporto, lá para Salgado Filho, né? E se isso vai melhorar essa região da Rômulo Morandi, mas ao mesmo tempo cria-se um outro problema, um local muito distante para as pessoas. Olha, eu até fui muito mal interpretada quando eu disse que eu não acreditava
na mudança esse endereço, mudança de endereço do local de atendimento, que ele fosse melhorar o atendimento, né? Muitos moradores ficaram revoltados comigo, porque achavam que eu estava valorizando mais o morador de rua do que os próprios munícipes, comerciantes ali. Mas eu sou uma assistente social já ativa há 30 anos, né? Eu acho que eu conheço um pouco, né, da área social. E o que a gente percebe? Houve uma mudança de endereço do CREASPOP e simplesmente piorou. Os Campos Elíseos piorou a situação. Eles já estão atendendo lá na região da Avenida Brasil. Só que os moradores de rua não vão lá. Os moradores de rua, eles vão aonde tem local para ele conseguir comida, conseguir um mínimo de serviços, pequenos serviços para conseguir o dinheiro para ele para comprar bebida alcoólica, para usar droga. É para isso que ele vai fazer, grande parte, né? Mas ele vai procurar esses locais onde a população, né, está mais mais acolhedora. Então não vai ser num distrito industrial que ele vai procurar o abrigo, vai se circular. Então para mim sempre foi um equívoco, não que eu torci contra, né, muito pelo contrário. Na verdade eu queria que tivesse ouvido o pedido, a disponibilidade do Padre Clésio, que tem um atendimento aqui na Rua Prudente de Moraes com a Rui Barbosa, Prudente de Moraes com a Barão de Amazonas, uma disponibilidade, sabe, muito grande de continuar atendendo. Eu queria que tivesse essa sensibilidade de poder público, porque essa parceria poderia sim ser muito mais efetiva, já estava funcionando, não teria tido esse lapso de tempo. Nós estamos aí, era para ser entregue em dezembro, nós já estamos em abril. Vai saber quando que vai entregar esse novo CETREM. E a situação dos Campos Elíseos, ela está calamitosa. Você anda hoje ali em frente ao Banco Itaú, perto do Banco Itaú, ali naquela região da Pernambuco, Paraíba, é simplesmente, olha, parece que você está numa zona de guerra. São pessoas deitadas no chão, é sujeira, é uso de droga, violência, briga o tempo todo. E, infelizmente, eu não vejo com boas perspectivas essa decisão do poder público em transferir o atendimento para uma área que eles não vão, os moradores de rua, eles não irão para aquele lugar. Vereadora, quando que os partidos, ou quando que as pessoas, os governantes vão acordar, a senhora falou em parceria, para que as parcerias sejam, de fato, efetivadas, reconhecidas? Nós estamos vendo, a senhora citou um exemplo do Padre Clésio, da Fraterna Auxílio Cristão. Isso. Tem outras entidades, igrejas, associações que prestam serviço, mas elas geralmente são esquecidas. A prefeitura, vamos falar de prefeitura, não consegue fazer o serviço, não é a área dela, e aí ela dá o mínimo para alguém lá, aí fica aquela coisa capenga, nenhum faz, nem o outro faz. Caso do CETREM, por exemplo, se tem o padre lá que já faz, por que não investir numa coisa dessa que dê resultado? Como, por exemplo, a PAI, que está aí, que é um serviço excelente, que se a prefeitura fosse fazer, ia ser um desastre. Já não está provado que essas entidades conseguem fazer? Quando é que algum governo vai acordar para isso? A senhora tem esperança nisso? Vai pelo jeito não. Olha, a gente vê cada vez a legislação cada vez mais dificultando a vida das entidades. Agora nós temos um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que confundiu o meio de campo, ninguém sabe como vai ficar. As entidades históricas que têm um pouco mais de estrutura vão ter que entrar no campo de competição, como quase uma licitação, né, para a execução do serviço, com poucas possibilidades de uma sustentabilidade, da garantia da continuidade desse serviço. As pequenas estão fadadas ao desaparecimento, né, porque não vão conseguir, num discurso de profissionalizar, tornar mais técnico, mais profissional, mais transparente. Eles estão dificultando muito a vida das entidades. Eu não sei, as entidades pequenas, como vão sobreviver, né? Por outro lado, a gente sabe que as entidades, elas são vocacionadas, elas estão ali por pessoas vocacionadas, pessoas que
já tem aquele desejo de se doar, de fazer, de andar a segunda, a terceira milha, né? São pessoas que muitas vezes não estão ali para cumprir a carga horária, pessoas que se doam, já estão ali porque tem esse desejo voluntário de se doar, né? Sim. Difícil de alguém que vai ali, né? Porque passou num concurso ou porque foi encaixada naquele local. O serviço, geralmente, ele é mais barato, ele é muito mais eficiente. O serviço do terceiro setor, né, a folha de pagamento sempre ela fica mais em conta do que a das entidades públicas e, sem dúvida nenhuma, com muito mais qualidade, mais efetividade. Mas eu não vejo com grandes perspectivas, né? Nós temos feito, as entidades do Brasil todas, né, têm pedido para que seja feita a revisão desse novo, novo marco regulatório, mas a gente ainda está a ver navios, né? Ninguém sabe como vai ser a aplicação dele e eu temo muito pelas entidades no próximo, a partir do momento que entrar em vigor esse novo marco regulatório. Em Ribeirão Preto, hoje as entidades elas sobrevivem de uma subvenção, né, irrisória, totalmente equivocada. Você não consegue. Uma entidade que eu sou ligada, ela recebe para atender 40 crianças R$ 1.800 mês. Né? Então você imagina, não dá para pagar nem a psicóloga, né? R$ 1.800 ao mês. Mas aí você coloca todo o grupo de funcionários, a equipe, a manutenção, a alimentação, né? Então, realmente, as entidades elas têm que viver passando o chapéu, têm que viver aí pedindo, né, fazendo as suas promoções e amenizam muito o sofrimento da população que está à margem, né, dos programas públicos, que não conseguem ser atendidos. A gente viu também na área da educação, o Sonho Real acabou fechando as portas, teve que migrar para um outro tipo de atendimento. A SOBERP quase fechou, né, seu atendimento na educação infantil, por esse equívoco, né, da administração de não financiar de forma adequada. Existem muitos municípios que vêm como parceiros mesmo, né? Olham e falam, não, você é meu parceiro. Então, quanto que eu pago para uma criança numa creche? Quanto custa para mim, poder público? A Secretaria Municipal da Educação paga quanto custa uma criança? Então, se você é meu parceiro, eu vou te repassar, né, dentro desse patamar. Exato. Muitos municípios fazem isso, mas Ribeirão ainda está na lógica da esmola, né? Da subvenção, a gente dá um pouquinho aí só para dizer que não está abandonado, mas a gente precisa de mudar essa perspectiva. Ok. Última pergunta. Vereador, agora a sua atuação aqui dentro da Câmara, eu quero saber o seguinte, quando a senhora sobe na tribuna, o que prevalece? O que a Gláucia Berenice fala ou o que o PSDB precisa que a Gláucia fale? Até onde vai a sua liberdade ali de falar na tribuna? É uma pergunta que muitas pessoas devem se fazer. Até onde vai a opinião do vereador na tribuna e até onde ele defende o seu próprio partido ali? Olha, vai desde o momento da escolha, né? Quando eu escolhi um partido, né, eu busquei me identificar com o partido, com as pessoas do partido, né? Então, eu tenho essa identificação com o meu partido, com a bandeira do partido, com a história do partido, as pessoas que fundaram o partido. É lógico que nós precisamos de ressignificar o PSDB no Brasil, né? Eu acho que nós estamos ficamos muito distante, né, de tudo o que aconteceu no Brasil, de todos os movimentos que aconteceram. Ainda é um partido elitizado na maioria da visão da população, né? Mas nasceu muito do clamor das ruas. Então, a história do PSDB é uma história que se identifica muito comigo, da minha luta, né, pelos movimentos sociais. E é por isso que eu escolhi o partido. Eu acredito naquilo que a gente tem como... acho mola propulsora, aquilo que move, né, a paixão, né, por justiça, né, por garantir direitos. O PSDB nasceu assim, né?
Agora, precisa de avançar em muitas coisas, né? Eu tenho muitas críticas com relação à política da educação, à política da segurança. Eu tenho familiares ligados tanto à educação. Minha mãe é uma educadora, né? Ela é aposentada da Secretaria Estadual da Educação como supervisora de ensino, professora do curso de pedagogia. Então, eu tenho, né, muita ligação. E meus tios são da Polícia Civil e Militar, né? Então, dentro de casa, eu tenho essa possibilidade de fazer uma crítica, né, muito atualizada da política estadual de educação e de segurança. Precisamos ouvir mais, ouvir mais, ouvir mais. O PSDB tem que se abrir mais para ouvir a população, né? Mas eu ainda acredito no meu partido. Sim, né? Ele dá liberdade. Quando a senhora sobe na tribuna, a senhora tem total liberdade. Eu procuro agir dentro, principalmente, eu acho que todo o discurso tem que ser muito coerente, né? E a coerência não é só nas palavras. Eu acho que a gente passa a coerência a partir do que a gente está sentindo, né? Eu posso fazer um belo discurso, mas se o meu olhar, né, que é a janela, né, do meu corpo, da minha alma, estiver mostrando que eu estou repetindo um discurso pronto, que eu não acredito nisso, quem está me ouvindo não vai acreditar. Então, eu procuro ser muito coerente, respeitando o meu partido, colocando questões para discussão interna, e a gente tem, o PSDB é um partido que se reúne muito, semanalmente, né? Eu não consigo estar em todas, né? Mas pelo menos quinzenalmente eu estou presente. Então a gente fala muito, a gente discute muito, temos liberdade de colocar, e quando eu vou para a tribuna, eu vou pensando principalmente no meu compromisso, né? Meu compromisso pessoal, partidário, mas o que prevalece mais é o meu compromisso comigo mesmo, né? Com a minha verdade, com a minha coerência. André, uma rápida pergunta, uma rápida resposta da vereadora, que o tempo já está indo. A vereadora fala muito. A vereadora, dentro da pergunta do Tailar, ainda tem espaço por ideal dentro da política hoje, ou isso vai de acordo com digamos assim, o vento? Não, tem muito espaço para o ideal. Mas o ideal, ele é sempre coletivo, ele nunca é individual. Eu acho que vocês podem testemunhar a forma como trabalham aqui na Câmara. Nós estamos com um processo lindíssimo de mutirão solidário, vocês vão ver isso aqui acontecendo na cidade de Ribeirão Preto. É um sonho de construção para pessoas em situação de vulnerabilidade mesmo, moradores dos antigos manicômios, do Hospital Santa Teresa, que vão ter a oportunidade de ter uma casa totalmente sustentável. Nós estamos trazendo um arquiteto reconhecido mundialmente. Como que a gente consegue isso, né? É porque o sonho é coletivo. O ideal, né, ele é coletivo. Você tem que achar alguém que sonha com você, né? É a partir do momento que você compartilha o teu sonho, né, o que você acredita, outros se agregam a você, né? Então, eu acredito muito, muito nisso, que há, sim, a possibilidade de você ser idealista, ser utópico, porque as pessoas vão ver, né, vão se agregar a você, porque todo mundo está procurando um parceiro, né? Alguém que acredita, às vezes com diferenças, né? Mas ali no cerne tem o mesmo objetivo, e é isso que agrega as pessoas. Vereadora, acabo de receber uma pergunta aqui, um pouco séria, não sei como é que a senhora vai reagir. Mas assim, é verdade que a senhora é corintiana? Olha, Roxa, até morrer, você não tem noção. Só para quebrar o gelo um pouquinho, muito obrigado pela entrevista, viu? Espero que a senhora continue fazendo um bom trabalho, né? E possa sempre vir aqui dar suas explicações. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. É muito importante para o vereador, né? Ser transparente, vocês me possibilitaram essa oportunidade. Tá, joia. Obrigado, André. Obrigado, Tailar. Obrigado a você que ficou com a gente, conhecendo mais um pouco do trabalho da vereadora Glaucia Berenice. Tchau, tchau.